Nossa chegada está prevista para a noite em Istambul, onde seremos transladados ao hotel. No segundo dia, conheceremos os principais pontos turísticos de Istambul em um tour pela cidade antiga, conhecida como Constantinopla a partir de 330 d.C. e Bizâncio até 1453. Aí muita história nos espera, já que esta foi a capital do Império Romano do Oriente e a capital do Império Otomano até 1918. Lá visitaremos a Mesquita Azul, ou Mesquita do Sultão Ahmad, que começou a ser construída em 1609. Ao lado, visitaremos a Basílica de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, construída em 532 pelos bizantinos, visando ser a Catedral de Constantinopla. Em seguida, visitaremos o Palácio de Topkapi, construído em 1453 por Mehmed II. Essa bela construção permaneceu por 4 séculos como residência dos sultões. Terminaremos nossa visita a Istambul conhecendo o Grande Bazar, construído em 1461 e considerado o mais antigo centro de compras do mundo. Pernoite em Istambul. No terceiro dia, partiremos rumo à capital da Turquia, a bela Ankara, localizada na Anatólia Central, onde conheceremos o mausoléu de Kemal Atatürk, quem liderou a revolução para a fundação da República Turca. É importante saber que a entrada da cidade remonta à Idade do Bronze e ali se instalaram os hititas, os frígios, os hebreus, os gregos, os romanos, os persas e os otomanos seljuques. Até mesmo Alexandre o Grande esteve por lá em 333 a.C., conquistando o local. O magnífico museu arqueológico será nossa próxima visita, conhecido como Museu das Civilizações de Anatólia, onde veremos vestígios fundamentais para o conhecimento e entendimento de várias chaves sobre a história da humanidade. Peças de ouro e prata, moedas cunhadas, peças de vidro, mármore e bronze que datam de antes do primeiro milênio antes de Cristo. Chegamos ao quarto dia e viajaremos rumo à Capadócia, com visitas fascinantes durante o percurso. Conheceremos o Vale do Devren, ou Vale da Imaginação, assim chamado por sua paisagem lunar e rochas das chaminés de fadas, e as famosas rochas zoomórficas, representando figuras de animais. Próxima parada, o Vale dos Monges, onde os vinhedos estão cercados por formações rochosas pontiagudas. Por último, conheceremos Avanos, povoado famoso por suas tapeçarias e cerâmicas de barro vermelho. Faremos um tour pela Mesquita Seljúcida de Aladim e a Mesquita Otomana de Yeralt. No quinto dia, visitaremos a região da Capadócia. Nossa primeira visita será ao Museu a Céu Aberto de Görem, devido à sua incrível paisagem rochosa repleta de cavernas. Dentro desses sistemas naturais, existe um grande número de hotéis, restaurantes, bares e igrejas nessas cavernas, com afrescos das paredes datados do século X a XIII. Para os meus estudantes da Escola do Método de Integração, os afrescos serão reveladores a uma simples observação. De lá, seguiremos a cidade subterrânea de Kaymakli, onde encontraremos a área com cerca de 100 túneis que serviam como habitações, armazenagem, estocagem e celeiros. Esses túneis datam da civilização frígia do século VIII a.C. Se conta que foi um refúgio dos paleocristãos, os primeiros que fugiram da perseguição romana. Atualmente, 4 níveis são acessíveis à visitação com cerca de 20 metros de profundidade, porém, há pelo menos mais 4 níveis onde não se pode chegar. É a mais ampla das 36 cidades subterrâneas da Capadócia. A tarde será livre para aproveitarmos desses incríveis locais. No sexto dia, partiremos para Adiaman. No trajeto, conheceremos um caravansai, local de reunião e pernoite de viajantes e mercadores do tipo estalagem típica em rotas comerciais por toda a Ásia Menor. Cenário muito comum na série Dirilis, o grande guerreiro otomano, principalmente quando se tratava de reuniões políticas entre as tribos otomanas.
De brinde, durante o trajeto teremos uma espetacular visão do Monte Ensis, ponto mais alto da Anatólia Central, com 3.916 metros de altitude. E agora, que tal uma refrescante parada para desfrutarmos do mais famoso sorvete da Turquia na cidade de Kahramanmaraş, antes da chegada em Adıyaman. Em Adıyaman, nosso 7º dia, eu espero que fiquem tão animados quanto eu ao fazer uma leve caminhada até o cume do Monte Nemrut, onde fica o Museu das Estátuas Gigantes que data de mais de 2.000 anos atrás, feitos no período helenista. Essas são as imensas cabeças de pedra que restaram no complexo de templos construído por Antíoco I no reino de Comagena, no Império Seleucida, estado helenista que existiu após a morte de Alexandre o Grande entre 323 e 64 a.C. De lá, partiremos em direção a Sanliurfa e passearemos na cidade de Harran, cidade na Bíblia citada como a cidade onde esteve Abraão quando deixou Ur, e local onde foi travada a batalha entre o Império Romano e o Império Parta, região do nordeste do Irã, em 53 a.C. Ai, 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 seguro meu coração! O 8º dia será uma grande emoção para mim, devido ao significado arqueológico. Chegaremos a um dos pontos mais altos dessa enriquecedora viagem, visitando as escavações arqueológicas de Göbekli Tepe, um complexo de construções de pedras circulares, o qual foi datado como a mais antiga descoberta do planeta, com 11.000 até 8.000 anos antes de Cristo. Ainda é uma tanto quanto controversa, mas eu tenho minhas teorias a respeito e eu vou te contar lá. Essa é a descoberta que chacoalha as datações sobre a origem e desenvolvimento das civilizações neolíticas. Encontraremos enormes pilares em formato de T, os mais antigos megálitos conhecidos no mundo. Mas isso merece um capítulo à parte e nós vamos ver isso lá mesmo, presencialmente, comigo. Em seguida, seguiremos a Gaziantep, atravessando o rio Eufrates. No 9º dia, iremos de Gaziantep a Adana, um local de origem hitita, onde visitaremos um museu arqueológico com artefatos neolíticos, hititas e romanos. Visita Zeugma, uma cidade com mosaicos e terracota fundada em 300 a.C. pelos generais de Alexandre o Grande às margens do Eufrates. No 10º dia, iremos de Adana para Konya, a capital do Império Seljuk e posteriormente uma das mais importantes cidades otomanas. Nós vamos visitar o mausoléu da Ordem Mevilana, a mais importante escola desta corrente mística, onde se encontram os restos mortais de Rumi, um místico, filósofo e poeta sufi e o mais respeitado pensador dessa cultura. Também conheceremos a Mandrasa de Karat, escola islâmica de boa qualidade para alunos carentes, verdadeiras universidades. Visitaremos a mesquita de Aladdin, a mais bela de Konya, mantida intacta como símbolo de poder do estado Seljuk. Konya nasceu de um assentamento que data do ano 9000 a.C., baseado em hititas, frísios, lídios, persas e macedônios que governaram Konya antes de Cristo. Seguidos de romanos e árabes depois, o estado Seljuk e otomanos já em nossa era. Por esses cenários, muitas conversas e revelações serão feitas para aqueles que me acompanharem nestas aventuras. Agora, já no 11º dia, seguiremos de Konya para Antália e, como sempre, aproveitando o nosso percurso ao máximo, visitaremos a cidade de Perj, ou Perga, uma cidade que é um verdadeiro sítio arqueológico. Ali encontraremos uma acrópole que remonta à Idade do Bronze. Essa cidade se denominou Parta, importante cidade do Império Hitita, até ser tomada pelos gregos, depois persas, depois atenienses novamente. Foi ocupada por Alexandre o Grande e, após a sua morte, foi tomada pelo Império Romano. Durante o período helenista, foi uma das mais belas e ricas cidades, tendo Ártemis como a sua deusa, tão arraigada que o cristianismo levou mais de 400 anos para entrar na localidade. Já estando a 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, entraremos em Aspendos, famosa por seus teatros, a melhor preservação de toda a antiguidade. Em 155 d.C., o teatro foi construído pelo arquiteto grego Zenon.
já com templos do imperador Marco Aurélio, com capacidade para 7.000 pessoas. Lá também encontraremos uma ágora, onde reuniões, discussões políticas e filosóficas eram realizadas. 12º dia em Antália. Depois de um delicioso café da manhã, visitaremos os portões de Adriano, onde existe um arco triunfal de 2.000 anos para marcar a época. Construído em 130 d.C., com suas 3 pontas em mármore branco, por onde passearemos para aproveitar dessa máxima impressão causada por essa grandiosa e belíssima estrutura. Em seguida, vamos conhecer a Torre do Relógio de Calicapse, que se localiza na Praça da República, onde há pitorescos restaurantes e cafés com agradável vista para o Mediterrâneo. Caminharemos pelas ruas estreitas e sinuosas da cidade velha de Antália, casas e jardins da época otomana, onde encontraremos ao final um maravilhoso pier com marina, com badaladas lojas e restaurantes. Outro dia de aventuras e beleza, em nosso 13º dia estaremos indo rumo a Pamukkale, onde visitaremos as famosas piscinas ou terraços azuis de cálcio, uma visão impressionante e inigualável. Mas, como somos caçadores da verdadeira história da humanidade, partiremos rumo às ruínas de Herápolis, uma região clássica da antiga Frígia. Fundada pelos gregos no século II a.C., citada na Bíblia pelo apóstolo Paulo. Patrimônio histórico da Unesco, ainda abriga fontes termais muito procuradas por viajantes de todo o mundo. 14º dia, nos dirigiremos a Kusadasi, onde estaremos na costa do Mar Egeu, numa região frísia que foi denominada Éfeso Neópolis pelos gregos e Escala Nova pelos genoveses e venezianos. Visitaremos a cidade antiga de Éfeso, começando pelo Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. Também conhecido como Templo de Diana, deusa da caça e dos animais selvagens, foi o mais significativo templo da civilização grega e data do século VI a.C., no mais rico porto da Ásia Central. No templo havia um recinto sagrado dedicado às Amazonas. O templo foi destruído e reconstruído inúmeras vezes. Caminharemos pela cidade de Éfeso, que foi construída no século X a.C. pelos colonos gregos jônicos, sob o Império Romano em 129 a.C. Éfeso chegou a ser a segunda cidade mais importante do Império, só atrás de Roma. Entre suas edificações está a Biblioteca de Celsus, um teatro capaz de abrigar 25.000 espectadores, e o Templo de Ártemis. Esse foi o palco de 2 concílios cristãos, citado na Bíblia, no livro do Apocalipse, e é apontada como o lugar onde possivelmente foi escrito o Evangelho de João. Éfeso foi destruída em 263 pelos godos. Entre suas iniciativas culturais se incluem escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas. Banhados de história por todos os lados, tendo como protagonistas as principais civilizações da humanidade, nós vamos partir em nosso 15º dia para Çanakkale, onde visitaremos Bergama, centro cultural greco-romano da época conhecida como Pérgamo. E logo atingiremos outro ponto alto de nossa viagem, a cantada em verso e prosa mitológica cidade de Troia. Identificada por arqueólogos alemães como Troia de Homero, todos conhecem o famoso mito do cavalo de Troia que adentrou os portões da cidade na guerra por Helena de Troia. É com grande emoção e extasiados pela intensa diversão e conhecimento a serem alcançados, nossa viagem está terminando no 16º dia, mas na verdade tudo caminha para um grande finale, pois no caminho de volta a Istambul, para os grandes fãs de Ertugrul, que é do seriado Netflix do Grande Guerreiro Otomano, teremos a visita ao mausoléu do herói da saga, sua família e seus fiéis Alpes valentes em Sojut, e com direito à parada em Barça, onde também está o mausoléu do seu famoso filho Osman I, ou Osman Gazi, quem unificou as tribos turcas, dando início ao grande Império Otomano. Em seguida, chegada a Istambul, onde pernoitaremos para o nosso embarque.
E ainda bem que conhecimento traz leveza e não pesa na bagagem, porque iríamos pegar um enorme sobrepeso com tudo que será adquirido através desse incomparável roteiro. 17º dia. Nossa partida de volta ao Brasil, agora enriquecida por um conhecimento de enorme proporção, porque entraremos não só na história contada oficialmente durante nossa viagem, mas poderemos entender melhor os verdadeiros entremeios que permeiam as intrincadas tramas que descortinam a realidade que vivemos nesse momento no Brasil e no mundo.